Bem-vindos à Grande Irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos de volta, brothers e sisters, ao nosso quarto episódio da segunda temporada da Grande Irmã. E hoje voltamos com a nossa convidada de novo, Débora Tavares, que já está ficando minha besta, é a terceira participação dela aqui. E hoje nós voltamos para discutir sobre Kindred, Laços de Sangue, de Octavia Butler. Mas, caso você não conheça Débora Tavares, então, Débora, vai aí, vende seu jabá e conta pra gente quem é você nessa galáxia. Enfim, queria te agradecer de novo pelo convite, é sempre uma honra, né, a gente pensar juntas obras, né, literárias, distópicas, de ficção científica. Eu sou a Débora Tavares, eu sou professora de literatura, e eu estudei na USP, durante meu mestrado e meu doutorado, a obra do George Orwell. Então, essa questão da distopia, a crítica ao capitalismo, autores de esquerda, é um assunto que me interessa demais da conta. Então, sempre que é possível, eu apareço nas telas, nas teletelas por aí, para falar dos assuntos todos. E a Débora, ela tem uma escola livre, né, de cursos livres, inclusive a Livre Literatura, que inclusive eu fiz uma aula esses dias, você viu que eu estava, né? Na aula de Introdução ao Marxismo. Ela tem parceria com outros professores lá, então vou colocar os dados aqui na descrição desse episódio para você conhecer e se inscrever nas aulas de Débora, porque ela tem aulas sobre literatura, marxismo, feminismo, tudo que você puder imaginar lá. E a Débora já deu uma aula sobre Kindred, né? Então ela falou assim, vamos falar sobre esse livro, porque esse livro é um surto, né? Inclusive eu li esse livro de novo ontem. Mas antes da gente continuar falando sobre Kindred, a gente começa fazendo as mendicâncias de sempre, né, gente? Eu aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos, o link estará na descrição. E como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa, precisa de fundos para funcionar, e por isso eu convido você que me ouve, que nos ouve, para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser nosso patrone na Aurelo. Com contribuições entre R$5 e R$12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link da descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você. Então, gente, não sei porque que eu estou mostrando o livro aqui na tela, porque é um arquivo de áudio, mas enfim, né? Caso você esteja nos assistindo no YouTube, você está vendo o livro. O Kindred, Laços de Sangue, ele foi publicado no final dos anos 70 nos Estados Unidos, e ele é da Octavia Butler, que hoje é considerada aí a grande dama da ficção científica dos Estados Unidos. A Octavia, infelizmente, teve uma vida muito curta, né? Faleceu em 2006, acho que ela não tinha nem 60 anos, mas ela foi muito prolífica, escreveu mais de 25 livros. Esse aqui é um dos poucos romances solo que ela tem. A Octavia, ela tem várias séries, sagas, né? Para quem gosta de livro de fantasia que tem série, é maravilhoso, porque ela tem 3 ou 4 sagas de livros, né? Onde tem aquele universo. Só que eles são livros que são pouco conhecidos e pouco explorados no Brasil. E aí, de 2017 para cá, a editora Morro Branco vem trazendo as obras da Octavia para o Brasil. A gente deve ter uns 10 livros publicados, mas o primeiro foi justamente o Kindred, foi o primeiro trazido, com uma edição muito bonita, inclusive, e Kindred, como, né, eu estava vendo na aula da Débora, Kindred vem de kin, né, que é parentesco. Então, Kindred é isso, é aparentado, é ancestralidade, é essa conexão. Então, o próprio título já nos traz, e é até interessante da Morro Branco não ter traduzido o primeiro título e colocou Laços de Sangue para a gente entender, que é justamente isso, né? A história, ela é considerada uma ficção científica porque tem viagens no tempo, viagens ao passado, mas uma das coisas que mais nos incomoda é o fato de que, em momento algum, a gente entende por que a viagem acontece, mas a gente não entende o mecanismo pelo qual ela acontece. Então, basicamente, existe algum vórtice temporal aonde a nossa protagonista, que se chama Dana, atravessa. A Dana, ela tem 26 anos, ela trabalha
numa espécie de agência de empregos, né? Mas ela é escritora, ela é autora. E ela se casa com um cara chamado Kevin, que ele ganhou, né? Vai editar um livro que fez sucesso, ele ganha uma grana e os dois vão morar juntos e a Dana passa a ser autora em tempo, né? Em tempo integral. Só que assim, no dia, ou sei lá, 2 dias depois que eles dois vão morar juntos, eles trocam um apartamento por uma casa, a Dana está na sala dela, ela começa a sentir um enjoo, o mundo começa a ficar turvo e ela aparece em algum lugar no meio de uma floresta e naqueles poucos segundos que ela está ali, ela vê uma criança, um menininho se afogando. Antes mesmo dela ter reação de saber onde ela estava, de saber o que estava acontecendo, que horas era, a Dana pula no rio para poder salvar essa criança. E naquele primeiro momento ela descobre que o menininho tem 5 anos, se chama Rufus, e aparece a mãe dele batendo nela, achando que ela está tentando matar, e o pai ameaça ela de morte. Nisso a Dana volta. No tempo ali que ela ficou fora, demora uns 3 minutos, né? 5, 4 minutos para acontecer. Mas ela simplesmente desaparece e aparece de novo na sala da casa dela. A Dana, gente, ela vai e volta para o passado 5 vezes ao longo da obra, e na segunda vez que ela vai encontrar o Rufus, né, alguns segundos depois, né, algumas horas depois da primeira vez, ela descobre que ela está no ano de 1815, da primeira vez, e ela está no estado de Maryland, perto de Baltimore, na fazenda dos Welly. E ela consegue entender, já na segunda viagem, que ela está na fazenda dos antepassados dela. E quando eu digo antepassados, eu estou dizendo tanto dos lados escravizados da família dela, porque a Dana é uma mulher negra, como do lado dos senhores de escravos. E a Dana fica muito surpresa ao descobrir, porque ela é uma mulher negra retinta, que ela tem antepassados brancos. Ela achava que não. Mas ela sabe que foi naquela fazenda que nasceu a tataravó dela. Então, ela, indo e voltando, ela conhece os seus antepassados, que são a Alice, que é uma mulher que nasceu livre, mas volta a ser escravizada, e o próprio Rufus, que é o seu tataravô, que é esse menino que ela o tempo inteiro salva ele. Ao longo de 5 vezes ela volta ao passado, sem querer, para salvar a vida deste menino que vai se transformando num homem, né? Que acaba se tornando, ele é filho do dono de escravos e acaba se tornando ele mesmo o senhor de escravos daquela fazenda que tem uma plantação de milho. Então, em cada momento que a Dana volta, no que eu poderia dizer de inferno, porque isso para mim seria um inferno, ela fica períodos de tempo cada vez mais longos, embora que no tempo corrente, em 1976, que é onde o livro se passa, ela passe um dia ou algumas horas fora daquele espaço onde ela vive no presente e volta para lá, mas os períodos vão se estendendo e também existe um momento onde o Kevin vai embora com ela, acaba indo, sendo puxado pelo vórtice junto com ela. Então a gente descobre o que acontece. Toda vez que o Rufus se mete numa confusão que leva ele à quase morte, o que acontece várias vezes, porque é uma pessoa complicada, né? A Dana é puxada para salvar a vida desse homem, desse menino que se torna homem, e toda vez que no passado a vida da Dana é ameaçada, ela acaba sendo puxada para o presente. Mas assim, é um contexto que no presente de 76 se passam 9 dias, mas no passado se passam 15, 16 anos nesse período de tempo. É um livro muito difícil de ler, porque tem cenas de crueldade absoluta. As personagens são difíceis, inclusive a própria Dana, né? Eu estava até conversando com a Débora. A Dana pode ser considerada uma personagem, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo ela se sente muito covarde pela situação que ela está vivendo, mas ela não entende que ela está vivendo uma situação de risco de vida. Ela se torna uma mulher preta numa fazenda, e embora as pessoas ali entendam que ela não pertence àquele lugar, ela acaba sendo escravizada, é isso que acontece. Ela acaba sendo escravizada, sendo punida como escrava, sendo chicoteada várias vezes, correndo vários riscos de vida, mas ela se sente covarde porque ela acha que ela cedeu à escravidão de forma muito simplista. Ela mesma diz que ela acha muito fácil como as pessoas aceitam ser escravizadas. Mas como é que é esse muito fácil? Você vê uma pessoa sendo espancada até quase a morte e você aceita aquela situação. Então, ela se sente muito acovardada, mas ela é uma mulher muito corajosa, de inclusive começando a se preparar para essas viagens no tempo que ela percebe que são, vamos dizer, inevitáveis, e ao mesmo tempo ela é uma personagem, ela é uma narradora protagonista, como se a gente estivesse lendo o livro que ela escreve posteriormente, mas ao mesmo tempo é uma personagem pouco confiável, não porque ela tem uma personalidade não confiável, mas porque ela não tem controle da situação e ela tem uma visão muito restrita da situação que ela está. Então isso a gente pode inclusive fazer um paralelo com o conto da Aya,
que é justamente essas personagens que estão em situações que elas não têm controle, e inclusive elas se sentem muito covardes por causa disso. Nossa, eu descobri a Octavia Butler muito recentemente, né? Acho que muito por conta da tradução ter chegado depois no Brasil, que é complicadíssimo. E eu me apaixonei, assim, pela obra dela, porque ela escreve de um jeito que, por exemplo, nesse caso aqui desse livro, né? Ela é uma autora de ficção científica, e aqui a gente tem um recurso da ficção científica muito comum, a viagem no tempo. O paradoxo, né? Você voltou no tempo, vai interferir, efeito borboleta, as coisas todas. Só que aqui, além disso, ela usa a viagem do tempo como um recurso para falar de escravidão. Então, o terror, o desespero, além do efeito borboleta, do que vai acontecer e tal, mas é o desespero da Dana de falar, meu Deus, eu posso ser escravizada. Eu sou uma mulher livre, com a mentalidade dos anos 70, mas a agonia e o desespero de estar num lugar que ela não tem escapatória. Ela sai de um lugar físico, social, para um lugar político que não há liberdade. Né? Então, não é à toa, né? O tempo e o espaço aqui na obra, não é à toa que ela volta para uma plantation em Maryland. Maryland, né, o estado norte-americano, onde vão ser construídas as primeiras plantations de algodão, de milho, né? Então, seria o equivalente, sei lá, de voltar para o Pernambuco, na época da exploração de açúcar, né, na colonização. Então, não é voltar só para o Texas, é um lugar político ali da história da escravidão norte-americana muito, muito preciso. Então, é brilhante a maneira que a Octavia Butler ela constrói tudo isso, e muitas pistas já estão no título, né? Você estava comentando da questão da tradução e tal, esse laço de sangue que ela tem com o opressor. Ela volta no tempo para salvar a desgraça do opressor. Porque se não fosse o estupro, o abuso, né, que o opressor vai ter com a escravizada, a linha aí genealógica da família não existiria. Então, além do paradoxo da viagem do tempo, a viagem do tempo e o desespero de, meu Deus, voltei no tempo e vou ser escravizada, é precisar salvar o opressor para ela existir no presente. É assim, nossa, surreal, é muito, muito brilhante esse livro. E eu acho que uma das questões mais interessantes, que é uma coisa que pode se discutir, é o fato de que ela salva o opressor antes de entender que ele vai ser o seu opressor. Então, eu acho que isso é uma das coisas geniais de justamente, no primeiro momento, ele é uma criança. Então, eu cheguei até a marcar aqui, que inclusive é uma das coisas que me deixa mais aterrorizada, que acontece no aniversário dela. Então, eu acho que pode ter uma conexão dessa primeira viagem acontecendo no dia do aniversário dela, porque no dia do aniversário dela é o dia que... Qual é a teoria que eu desenvolvi sobre essa viagem no tempo? Né? A gente pode estar pensando que são duas linhas temporais que elas estão acontecendo simultaneamente, mas em universos diferentes. Então, a gente pode dizer, né, no paradoxo temporal, de que ela não necessariamente está voltando para o passado, seu passado, mas ela está voltando para uma versão do seu passado num outro universo paralelo. Então, está acontecendo as coisas meio que ao mesmo tempo, tanto cá e lá, nesse primeiro momento, né? Então, ela diz o seguinte, mais tarde eu poderia perguntar, tentar descobrir onde eu estava, o que eu havia acontecendo. Naquele momento, eu fui ajudar a criança. Ela tem essa coisa que eu acho que, inclusive, é uma crítica que a Octavia faz a essa cultura, da maternalização da mulher preta, sem pensar aonde ela estava. Ela faz uma viagem no tempo, é puxada por um vórtice. Em 5 segundos, a primeira atitude dela é se lançar na água para ajudar uma criança que está se afogando, sem parar para poder racionalizar onde é que ela está, o que está acontecendo. Então, ela salva o opressor, e é interessante da Octavia colocar que ela acompanha a vida desse cara desde a tenra infância, com 4, 5 anos, justamente porque cria um laço de afeição que vai ser interpretado de forma totalmente distinta por os dois lados. Em determinado momento, na infância, o Rufus tem a sensação de afeição, quase como uma figura de mãe, com a Dana, né? Mas no futuro ele vai se tornando uma figura de posse, que é justamente muitas vezes o que as pessoas fazem com a figura das suas cuidadoras. A cuidadora, ela pertence a você, né? Então eu penso nisso. Nas 2 primeiras vezes que ela vai, o Rufus é a criança.
ela tenta, na verdade, das 3 primeiras vezes, né, ela tenta salvá-lo de si mesmo, que ele é um menino que arruma muita confusão, né, ele se afoga, depois ele tenta botar fogo na casa, depois ele se machuca, enfim. E aquilo, ela vai tentando ensiná-lo coisas, como, por exemplo, um dos primeiros diálogos que eles têm, que é, ele chama ela da palavra com N, né, que a gente não deveria dizer aqui. E ela fica extremamente assustada e fala com ele que não se chama pessoas. Inclusive, é nesse momento que ela percebe que ela não está mais em 76, porque em 76 já não era mais legal você ficar chamando pessoas negras com a palavra com N em inglês. Você está me ouvindo, quer saber qual a palavra com N? Vai pesquisar, porque eu não vou dizer. Não vamos dizer aqui. Seria uma versão para palavras muito ruins para pessoas negras aqui no Brasil. Enfim. E aí ela tenta educá-lo naquilo. Mas a gente percebe o quê? Que o Rufus, ele é fruto do tempo dele. Ele está em Maryland, né? Nesse lugar que a gente pensa muito em Mississippi, Tennessee, mas a gente pensa na exploração do escravo da fazenda muito mais forte acontecendo em Maryland, e ainda faltam 60 anos, 50 anos para a Guerra de Secessão. Então nem se falava, né, nessa guerra, embora em vários momentos já se sabe que existiam pessoas negras que estavam tentando se libertar. Mas eu acho que, para mim, é uma das coisas que mais me toca, assim, de colocar a Dana nessa posição da cuidadora, na função não só da mulher, mas da mulher preta. É um recurso, assim, muito interessante narrativo, que é uma obra em primeira pessoa. Então, todo esse caldo, essa coisa toda que acontece, a gente tem um ponto de vista dela, né? Ela tentando entender o que significa essa viagem no tempo, os recursos, né? E a linguagem vai ser muito importante aqui, porque quando ela começa a conversar com o povo, lá de 1815, o inglês dela é o inglês dos anos 70. E ela tem um inglês muito mais intelectualizado, de uma outra classe social. Então, o contato dela como mulher preta com as outras, principalmente as outras mulheres pretas, as outras personagens que estão numa condição de escravidão, é muito discrepante. Ela tem um inglês como se fosse um inglês mega, né, intelectual, de professor universitário e tal, enquanto que as escravizadas é um inglês de uma pessoa que não foi alfabetizada, que foi explorada, que passou ali. Na verdade, né? Eu acho que é interessante dizer que o inglês dela é branco, né? É muito branco. Isso é dito várias vezes. Por que você fala feitos brancos? E não só quaisquer brancos, mas os brancos letrados, porque sequer os donos da fazenda falam como ela fala, né? Exato. E aí esse choque dela começar a entender, opa, então pera, aqui, começar a entender na linguagem, eu não estou na minha linha temporal, eu estou numa outra situação. E isso é muito clássico da escolha do narrador em primeira pessoa, porque a gente tem acesso, né, você falou a palavra vórtice, né, a gente tem esse vórtice dela. A gente não sabe o que o Rufus pensa, o que o Kevin pensa, o que as outras pessoas pensam, é o nó na cabeça dela, e aí ela narrando para a gente em primeira pessoa. Então, o que isso significa? É um ponto de vista do personagem principal, da personagem protagonista. Então, tudo que acontece, nós, os leitores, a gente está rendido ao que ela vai apresentar para a gente. Então, coisas que ela não entende, a gente não entende também. Coisas que ela está ali pensando, não, eu preciso usar tal palavra, eu estou de calça, é uma época que mulher não usava calça. Então, todas essas reflexões internas dela, a gente tem acesso. Mas a gente não tem acesso ao que os outros personagens estão pensando. Então, é uma narração que ela é, entre aspas, não confiável, que nem você mencionou, né? Não porque a Dana, ela é uma pessoa que não dá para confiar, mas porque a gente está restrito ao ponto de vista dela. Não é aquele narrador em terceira pessoa que mergulha na consciência de todo mundo e a gente sabe o que todo mundo está pensando, né? E também porque ela não tem controle do que está acontecendo. Né? A hora que ela... Aí, aos pouquinhos, a gente vai percebendo, né? Quando o opressor ancestral está sendo ameaçado, ela é sugada para tentar salvar ele e ocupar esse papel de cuidadora. Né? Forçada. Né? É um primeiro nível ali de um trabalho imposto, de um trabalho forçado, que é esperado disso, que a mulher cumpra isso, a mulher preta mais ainda, num outro patamar, né, fazendo a leitura interseccional, né. Então, tem isso dela ser colocada, ser jogada
nesse lugar, e ela não tem controle de nada do que está acontecendo ali. E aí, na linha do tempo do presente, né, seria, eu não sei a terminologia, seria um multiverso, né, as duas linhas acontecendo ao mesmo tempo, né, quando ela é voltada Me parece que a gente está mais no multiverso do que necessariamente numa viagem ao passado. Assim, estamos numa viagem ao passado, mas eu acho que as coisas estão acontecendo simultaneamente também, né? Não sei. Exato. Porque não tem coisas que alteram numa linha que já se desdobra na outra, né? São duas linhas que estão acontecendo simultaneamente, né? E ela também não tem controle do presente. Então, ela é sugada para voltar para o presente quando ela está sendo ameaçada no presente. E ela é sugada para o passado. É meio que como se ele fosse um desdobramento dela, né? Ela sendo ameaçada em duas esferas diferentes, né? E aí é muito louco, porque isso aparece na linguagem e isso aparece no corpo dela, né? E eu que teve, ela solta, assim, coisas no título, que já entrega muito. O primeiro capítulo, né, que já tem, tipo, o braço. Então, numa desses, meio que começa do fim, né? Numa dessas sugadas entre o passado e o presente, ela tem o braço decepado. Mas a gente só vai entender isso lá do meio para frente do livro. Mas já tá lá no comecinho, né? É uma coisa que passa super batido. E aí, quando você relê o livro, você fala, nossa, caramba, de início ela já tá com uma marca física, né, da escravidão, da exploração, da dor, né, de ser tirada, de ser mutilada por esse sistema, né? Então, é uma obra muito, muito brilhante, muito, muito complexa, e que a Dana como personagem, ela fica fisicamente transformada. Ela nunca mais vai ser a mesma, né, em termos de ter perdido uma parte do braço, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, né, enfim, é praticamente um livro de terror, né, você voltar para o passado e ver uma plantation e o desespero de, tipo, eu vou ser escravizado. Se eu estivesse uma viagem para o futuro, é outra coisa, mas no passado é o desespero, o terror total, né? E aí é muito interessante que vai aparecendo várias marcas, assim, né? Tem isso do corpo, tem esse inglês dela branco, e tem o mapa. As estratégias que ela vai usando, porque ela começa a perceber, bom, ela vai sentindo que ela vai meio que quase desmaiando. Ah, então já que eu vou voltar, eu preciso estar munida para sobreviver lá na plantation no passado. E aí ela meio que memoriza, né, o território, é Maryland, então a gente meio que tem uma aula de história no meio do livro, né? Ah, tá no estado tal, já tinha as divisões, era colônia, não sei o quê, etc e tal. E aí numa dessas ela meio que coloca junto do corpo um mapa para ela conseguir se deslocar, né, para justamente ela ter ali recursos para não ser apreendida, para não ser escravizada. Então, nossa, tem muitas e muitas camadas, né, esse livro. E para quem está achando aí que a Débora deu spoiler da questão da perda do braço, eu vou ler a primeira frase desse livro para vocês. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo. E aí essa volta para casa você também não sabe para onde ela está indo, mas ela fala, e perdi aproximadamente 1 ano da minha vida e grande parte do conforto e segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Porque apesar de, no tempo atual, ela ter perdido 9 dias, inclusive ela não envelhece, né? Aparentemente ela não envelhece, ela passa mais de 1 ano naquela experiência. Então ela tem uma vida dentro de outra vida. Quem aí gosta de assistir Efeito Borboleta, por exemplo, que é um livro, pode mostrar muito bem essa questão do efeito borboleta, porque ele passa grandes períodos de tempo, só que na corrência normal do tempo, não passou tanto tempo. Mas por que eu acho que não é necessariamente um efeito borboleta? Justamente pelo que a Débora falou. Quando ela volta, não mudou nada da situação atual dela. Porque existe, e eu acho que a Dana demora para entender, e só na última viagem que ela vai entender, que a função dela ali é fazer com que a ancestral dela viva, nasça. Absolutamente mais nada. Inclusive, acaba sendo, entre aspas, cúmplice daquela situação de exploração que a mãe da ancestral dela vive. Porque ela descobre que ela não tem como mudar aquele personagem. Ela tenta, no início, mudar o Rufus, tenta transformá-lo numa pessoa melhor, mas a questão vamos pensar em termos políticos e coletivos. O Rufus é um senhor de escravos, filho de senhor de escravos.
a Dena aparecer na vida dele, talvez faça com que ele tenha alguma sutileza em determinado momento. Mas ela não está lá a vida toda. Então, nesses momentos em que ela fica fora, ele tem toda a liberdade para ser quem ele é. E aí a Débora falou uma coisa interessante, que a gente não tem o ponto de vista do Rufus, e a gente talvez não saiba o que ele está pensando, mas a gente sabe que a história é mediada por meio dessas pessoas. Então, a Octavia, a meu ver, não precisava escrever sobre o ponto de vista de nenhum homem, nenhum dos homens brancos da história, porque a gente sabe exatamente como seria o pensamento dele. Inclusive nesse processo inevitável dele se tornar um senhor de escravos brutal, que é o que eles todos eram, né? Existe um momento até onde ela diz assim, pô, eles não são brutais, eles são frutos do tempo deles, mas no sentido de que o tempo deles é brutal. O momento que eles estão vivendo na história é brutal, é racista ao extremo, e o fato do cara reagir batendo em qualquer um que desafie ele é naturalizado, é daquela forma que ele tem que agir, porque ele entende que é direito dele agir daquele jeito. Acho que é uma das coisas que mais me impacta nessa história é que a Dana, ela tem todo o arcabouço e o recurso de uma mulher dos tempos modernos, né, de 76, que conseguem tornar a vida dela mais fácil, embora não... Eu acho que ela compara 76 com 1815, realmente a vida dela era muito mais fácil em 76, mas não vamos desconsiderar as opressões que ela deveria viver no dia a dia dela, mas a Octavia não se concentra nisso no livro, ela se concentra no passado. Mas isso não importa para a viagem que ela faz ao passado, não importa que ela fale um bom inglês, que ela tenha conhecimento, não importa nada. Ela vai chegar lá, ela vai ser escravizada e, apesar de ser uma mulher letrada, inteligentíssima, ela é colocada para trabalhar com serviços domésticos, porque é isso que a escrava fazia. E a inteligência, a intelectualidade dela é vista como uma coisa ruim, negativa, né? Porque ela começa a tentar ensinar outros escravizados a ler. E muitos das pessoas não gostavam que os escravos recebessem educação. Isso era normal, porque o escravo poderia escrever sua própria carta de alforria, se ele soubesse ler e escrever. Porque ele teria recursos para sair daquela situação. Então, o fato dela estar ali numa posição de intelectualidade nos mostra que não funciona para nada na coletividade que ela está vivendo. Aquilo não a protege. A protegeria talvez hoje, né? Nos protege hoje às vezes, né? Estamos falando no Brasil onde morrem 4 mulheres por feminicídio todos os dias. Mas naquele momento não a protegeria de forma alguma, porque ela está no momento onde você habitar o corpo preto é correr risco, e aí você precisa andar com um papel mostrando que você é livre, mas se você perder esse papel, você volta a ser escravizado, que é o que aconteceu com o Solomon, que é o personagem de 12 anos de escravidão, que é uma história real, que é justamente isso, ele tem seus papéis roubados e é escravizado durante 12 anos, sendo que ele é forro, ele nasceu forro, né? Assim como Alice, a ancestral de Dana, que nasce forra, e acaba sendo acaba sofrendo um processo de escravização depois de liberta, porque ela ajuda um escravo fugídio, né, a fugir. Então é isso, assim. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que a Débora falou foi da interação dela com as outras mulheres, né? Como a Dana choca, primeiro porque ela tá de calça, inclusive o menino fala com ela, eu achei que você fosse homem, porque ela tem cabelos curtos e tá de calça. E em segundo, porque ela é educada demais para aquela situação. E eu acho que foi uma das coisas que mais que eu pensei no coletivo, na questão política, né? Talvez não mudou o futuro de Dana porque não havia nada que ela pudesse fazer para alterar aquele passado. É o indivíduo sendo jogado na estrutura. Então, ela com a consciência de 1976, sabendo, né, já tendo passado pela suposto fim da escravidão, que a gente sabe que foi só uma formalidade, ainda mais no caso dos Estados Unidos, né, que tem a questão da distribuição de terras, etc. e tal, mas ela voltar sozinha para lutar contra a estrutura. Claro que vai dar errado, claro que é um terror absoluto e é o que deixa ela em pânico, porque ela percebe, eu estou lutando contra a estrutura, né? E aí o que eu posso fazer? Eu preciso salvar a minha ancestralidade, que ela começa, quando ela volta para o presente, ela vai na biblioteca, ela tenta ver a lista dos nomes, e tem toda uma coisa, né, que os nomes são apagados, porque, né, os sobrenomes de famílias, o apagamento por conta da escravidão e tudo mais, então a concepção de sujeito, etc e tal, e aí ela tentando encontrar esses recursos para operar na brecha
desse sistema para que pelo menos a linhagem dela sobreviva. E aí ela percebe que para manter, né, esse laço de sangue vivo, ela precisa salvar o opressor. Então, tem esse embate dela com a estrutura e depois o embate dela é um contra um ali com o opressor, com o Rufus, né? Eu peguei um trechinho que é ela conversando com outras mulheres na cozinha, que é uma passagem muito sensacional dela percebendo, meio que entra uma aulazinha de história, né? Olha que interessante, né? Um diálogo. De onde você veio? Perguntou a mulher de repente. Pelo seu jeito de falar, não é daqui. A mudança de assunto me pegou de surpresa e eu quase disse Los Angeles. Naquela época, Los Angeles ainda era, né? A Califórnia estava começando. Inclusive ela mente, ela no início ela já conta que ela é de Nova York, porque ela, cara, é um raciocínio assim muito rápido. Para uma pessoa que se acha, ela tem uma síndrome da impostora do caramba, Dana, né? Mas é para uma pessoa que se acha, ela do nada ela mente porque ela lembra muito rápido que a Califórnia não era anexada dos Estados Unidos, a Califórnia ainda era perto do México, porque é perto, né? E era colônia espanhola, então não existia a Califórnia, entendeu? Como americana. Então a rapidez do pensamento dela contar essa mentira e justificar, não, eu sou de Nova York, que é o estado do norte, onde muitas das pessoas do sul tinham a ideia de que os negros escravizados eram mais livres, mais educados. Depois a gente descobre que não. Com a narrativa da Sojourner Truth, né, a mulher escravizada maravilhosa, a gente descobre que a opressão era igual. Mas faz parecer que justifica, se ela é de Nova York, então ok. Ela fala diferente, mas porque lá os escravizados são de outro jeito. E isso é uma sacada muito rápida. A gente percebe o quanto que ela é esperta, o quanto que ela manja de história, e ela usa esse recurso. E em termos literários, é uma verossimilhança sensacional. Porque para ela justificar a linguagem dela, ela mente de onde ela veio, né? Aí ela continua, né? Eu quase disse Los Angeles. Nova York, menti. Em 1815, a Califórnia não passava de uma colônia espanhola distante. Uma colônia sobre a qual aquela mulher provavelmente nunca tinha ouvido falar. A mulher na cozinha escravizada, né? Que ela está conversando. Aí a mulher responde, né? Fica bem longe daqui. Então eles estão em Maryland e Nova York é mais em cima, né? Maryland é um pouquinho. É na costa norte, é na costa leste. Eu sempre confundo leste com oeste. Só fez letras, não fez geografia. É na costa leste, mas mais para o meio ali, né? Enquanto que Nova York é bem mais em cima. Fica bem longe daqui, disse a mulher. Meu marido está lá. De onde essa mentira tinha saído? Olha, a gente tendo acesso ao que ela está pensando. E eu havia dito com toda a saudade que sentia de Kevin, no momento longe demais para que eu conseguisse chegar até ele com os meus esforços. Então ela está lá resolvendo o BO de conseguir passar ilesa, contando mentira de onde ela era para justificar a linguagem e ainda bugada pensando, meu Deus, eu voltei para o passado, o meu marido está no presente, para depois, quando ele vem junto com ela para o passado, eles meio que fazem ali um combinado de um teatro de que ele é o senhor dela, ele é o dono dela, porque isso seria uma coisa que passaria, não, justificável, né? Um homem branco com a mulher aqui nessa situação, né? E é dito muitas vezes ao longo do livro, enfatizado que casamentos entre negros e brancos não eram legalizados, então eles não podem, realmente a única situação aceitável é a história que ele conta, que ele a comprou porque ela era uma negra que sabia ler e escrever, que estava dando problema para os outros senhores, mas que como ele era um jornalista, escritor, a Dana poderia ajudá-lo. É a única narrativa, né, que eles podem ser mantidos ali. E é óbvio que há a coisa da escravidão sexual, então todo mundo percebe que a Dana seria não só escravizada, como ela é meio que concubina do seu senhor, né? Isso é uma coisa meio que naturalizada também. Exato. Então, é muito interessante como que a gente precisa saber muito de história dos Estados Unidos para entender esse livro, né? Porque é um processo de escravidão diferente do Brasil, né? Principalmente nessa estrutura da plantation e tal. E aí, para fazer sentido essa viagem no tempo para os personagens do passado, ela precisa jogar com as regras do passado. E ela precisa mostrar que ela entende, né? Isso não faria sentido ela chegar com um homem branco como se fosse um casal, então já está posto que ela é um objeto, que ela é uma propriedade dele. E imagina a dor e o nó de ter que se colocar nesse papel, nesse lugar, né? Para conseguir sobreviver, para manter a linhagem, né? Então é muito
é um livro difícil, assim, de absorver as imagens todas. E isso dialoga muito como, por exemplo, outras obras, né? Você mencionou o Conto da Aia, como que outras obras colocam uma mulher passando por uma opressão sendo narrada em primeira pessoa. E a necessidade não é de dar voz, né? Porque as mulheres todas têm voz, mas é de que essa voz seja ouvida. Então, pouco me interessa o que o homem branco, dono de escravo, está pensando, porque isso é a história hegemônica. A gente já sabe, isso que eu ia falar, a gente já sabe o que ele está pensando, entendeu? É isso. O Conto da Aia é muito parecido. O que o Fred, que ela é off-Fred, né? O que o Fred está pensando? O que a gente acha? A gente estava brincando, eu e Débora, desses podcasts aí que tá falando dos Red Pill e não sei o que. Cara, é isso. O que os caras falam viraliza, todo mundo está sabendo o que esses caras acham. Exato. Então, o ponto aqui, além de todas essas questões, é trazer o foco do ponto de vista do oprimido, da oprimida, né? Então, a gente tem, né? Eu gosto muito do negócio dos títulos, né? O conto da Aia. Então, como é o ponto de vista dela? Ela narrando em primeira pessoa, né? O Kindred, né? O laço de sangue, esse laço, né? Que é uma coisa da ancestralidade, como que isso vai sendo desdobrado e tal, como que isso molda a Dana. Porque vão ter outras subjetividades, outras figuras, outras identidades em que o sistema a estrutura vai modificar de outras maneiras. A estrutura é a mesma, mas as subjetividades são outras, né? E aí eu gosto muito de usar uma autora para ajudar a ler essa obra, que é a Grada Quilombo, né? Uma artista, professora, filósofa portuguesa, né? Que ela tem um livro que chama Memórias da Plantação, que, né, são relatos, né, são textos e, enfim, sobre situações, né, em que o racismo estrutural ele aparece. E aí essa imagem da plantation, né, que seria meio que o engenho aqui, né, no Brasil, né, o formato de exploração e enfim. E aí, a Grada Quilomba, ela tem uma reflexão muito importante sobre a relação do passado, né? Então, o passado colonial, ele é impossível de esquecer, e é por conta da violência, do trauma, e a história do vencedor, né, do opressor sendo narrada, e ao mesmo tempo é inevitável de lembrar para o oprimido. É o que constitui, né, o oprimido, e o que eu faço com isso agora, né? E aí é uma frase dela, assim, brilhante, que ela vai dizer, a teoria da memória é, na realidade, uma teoria do esquecimento. Então, eu preciso lembrar disso, eu preciso entender, e aí a Dana é brilhante, que ela sabe de história, ela manja, ela, lá na hora ela se vira, mas eu preciso saber como isso funcionou para destruir isso. Isso não pode mais fazer parte, eu preciso esquecer que isso aconteceu para traçar um novo caminho, para criar uma nova linha do tempo em que não haja mais esse tipo de exploração. Então, são várias coisas contraditórias, é lembrar para esquecer, é saber como funciona para construir uma coisa nova. E isso atravessa a obra da Octavia Butler o tempo todo, né? No livro, por exemplo, quando a gente abre as primeiras páginas, cadê? Aqui, ó. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. É a primeira frase que a gente lê, é epígrafe do livro. E depois, quando o livro termina, eu tinha esquecido, né? Falando de lembrar e esquecer. A última frase que a gente lê é: todas as lutas são essencialmente lutas por poder. Então a gente começa o livro com essa frase de que poder era algo que eu tinha muito pouco e que toda a luta é sobre poder. Então, o que significa esse papel e esse vai e vem que a Dana tem como um sujeito histórico dentro de uma estrutura? Né? Então, é esse movimento o tempo todo com a roupagem, né, do sci-fi, da ficção científica, que é um pretexto. E também é muito algo que teve falando, é isso, querida, é só homem branco que vai fazer ficção científica? Vocês vão ficar aí no robô e volta para lá. Não, eu vou fazer ficção científica sim, com o meu ponto de vista.
né? Então, eu sei muito bem como que funciona a ficção científica como uma estrutura narrativa, e eu vou virar isso do avesso. A gente vai usar a viagem do tempo para falar de racismo, no meio ali dos anos 70 nos Estados Unidos, né? É surreal, é surreal. E acho interessante a gente falar da época em que Octavia, eu fiz um vídeo sobre Octavia, depois vocês procuram, eu vou botar aqui na link da descrição, a época onde Octavia começou a ter contato com a ficção científica nos anos 50 e 60, foi a época da Guerra Fria, das grandes viagens espaciais, onde a ficção científica, que já tinha uma série de outros formatos, né, ela vai para o laboratório, a ficção científica, ela se torna a coisa do laboratório, da viagem espacial, e o laboratório, ele é um espaço fechado para os negros. Então, a Octavia passa a perceber, como todo mundo naquela época que assistia filme de ficção, é a época do filme de ficção científica, inclusive, não existem negros nesses filmes de ficção científica, porque o laboratório não é o espaço do negro. Então, ela, nos anos 60, que é quando ela começa a escrever, no final dos anos 60, ela é uma mulher, ela faz faculdade, ela faz doutorado, e ela começa a escrever porque ela é apaixonada por ficção, mas percebe o quê? Que ela não está sendo representada pela ficção. Então, a ficção científica, ela fala muito sobre poder, assimetria de poder, mas ela percebe, caraca, como mulher preta, alta, retinta, ao que teve, inclusive, ela se achava uma mulher muito feia. E aí ela coloca nas suas protagonistas as mesmas características, são mulheres fisicamente fortes, altas e retintas, né? E ela bate muito na questão do fisicamente forte, né? Porque é uma forma de contrariar a percepção da feminista liberal branca de que a mulher, ela é fragilizada pela cultura, só que não é toda mulher que é fragilizada pela cultura. Então a gente vai ver o livro da Bell Hooks, a gente estava discutindo, né? Não Sou Eu uma Mulher. Ele é baseado no discurso da Sojourner Truth, que ela fala, uai, meus braços são musculosos, eu lavo roupa, eu trabalhei na plantação com um menino agarrado no meu cangote, e eu não sou uma mulher? Porque a mulher é apenas aquela mulher delicada, sensível, frágil, que o cara tem que abrir a porta do carro para ela passar, o que é uma falácia, porque eu não conheço nenhuma mulher branca que cai nessa descrição. É assim, mas a ideia enviesada de mulher como frágil, ela é muito da mulher branca, do anjo do lar. Isso vem da era vitoriana, né? Que antes disso também, mulher branca trabalhava na agricultura e ninguém achava que ela era mais frágil, não. Porque assim, quem vê uma mulher parindo vai saber. Se vocês tiverem a oportunidade, tem até vídeo no YouTube de mulher em trabalho de parto, você vai ver que a questão da fragilidade feminina, eu não sei quem foi. Tá, talvez a mulher não consiga dar um soco igual um homem, mas a gente tem uma resistência à dor maior, etc. Talvez, né? Não sei, Graciane Barbosa, talvez. E ela fala isso muito, né? De uma mulher alta, uma mulher corpulenta, né? Forte, e que mesmo assim acaba sendo jogada numa situação de inferioridade absoluta, porque ela está no momento coletivo onde você é um corpo inferiorizado. E aí você falando da questão do poder, Débora, me fez lembrar do livro que eu li, que é O Despertar, que também é da Octavia Butler, da linha Xenógene, inclusive quero ver se eu leio, são 5 livros, né, quero ver se eu leio todos, que, vou ter que dar um spoiler, tá? Eles são capturados por alienígenas, ponto, é o que eu vou falar. E os alienígenas, eles são uma espécie coletiva, eles são coletivizados, eles não têm gênero, e eles entendem que a pior característica do DNA humano é a hierarquia. Só que aí a própria personagem, a personagem principal, que se chama Lilith, inclusive, né, a primeira mulher criada por Deus, ela começa a pensar assim, uai, mas hierarquia é do nosso DNA? Aí o cara fala, não, não é do seu DNA. A inteligência de vocês é do seu DNA, e vocês criaram a hierarquia, e não dá para ser inteligente e hierárquico ao mesmo tempo. Senão, todo mundo não consegue desenvolver a sua inteligência, a potência, porque ele fala, por que vocês, seres humanos, não desenvolvem toda a sua potência cerebral? Porque a hierarquia impede de que vocês façam isso. Então, ele considera como uma questão da nossa história essa questão das assimetrias de poder, de que a nossa história é toda baseada nas assimetrias de poder, e aí quando a gente estuda feminismo pós-marxista, né, já mais falam disso, que a gente, no patriarcado, a gente precisa desconstruir a própria ideia do poder. Então, a questão do empoderar a mulher iria servir dentro desse sistema, mas se a gente quer construir um futuro feminista e pós-capitalista, a gente tem que, inclusive, identificar que poder é um problema, hierarquia é um problema. O poder, ele é assimétrico quando o poder importa, mas se a gente vive numa sociedade menos hierarquizada, o poder deixa de ser tão importante,
porque todo mundo tem poder sobre si, o individual, e não necessariamente tem que refletir. Óbvio que no livro ela mesma percebe que dentro dos próprios alienígenas existe, sim, um pouquinho de estrutura de poder, mas não é tão óbvio, né, como nos humanos. Então, eu acho que essa coisa do coletivo, para mim, que foi muito importante, né? Você falou muito da questão da estrutura, né? A Dena, ela tenta modificar a estrutura por meio da modificação desse menino. Até o momento em que ela vê, por causa de nada, e isso é o pai dele, leva ela para o celeiro para que ela veja um homem ser chicoteado, porque ele respondeu ao senhor de forma grosseira que seja. E esse escravizado que está sendo chicoteado, ele é um dos escravizados de confiança do senhor. Não é um cara que trabalha na plantação, ele é o cara que está ali do lado. Mesmo assim, o senhor a leva para mostrar, tá vendo? Quem olhar para mim feio vai apanhar até não conseguir mais se levantar. Naquele momento é que ela entende que ela não tem poder para lutar contra aquela estrutura, que ela está dentro de uma estrutura que não tem o que fazer. Então, a partir dali, ela decide, ok, deixa eu preservar esse menino aqui e preservar a menina e ver como é que essa gravidez vai acontecer para o meu ancestral poder nascer, porque não tem o que fazer. Inclusive, ela fala que eu falei da facilidade de se tornar escravizado. É aquilo que é facilidade, ela é levada. Isso é uma coisa que o cara faz de propósito, olha, para você ver o que acontece quando um negro resolve ser inteligente demais. Porque a Dana responde, né? Até aquele momento ela responde, ela rebate, ela questiona, e a partir daquele momento ela sofre uma espécie de transformação que ela vê como acovardamento. Eu sinto que do meu ponto de vista, é a noção do sim, você quer sair como Marte ou você quer sair viva? E de qualquer forma não sairia como Marte, não está na época do Marte ainda, entendeu? Se ela fosse assassinada ali, não ia fazer diferença para ninguém. A tomada de consciência que ela vai tendo ao longo da obra é meio que a tomada de consciência do processo social, né? Tem muito a ver com como que o debate estava rolando nos anos 70, né? O final, meio que pós aí segunda onda do feminismo, né? Então, o Angela Davis, né? Então a gente tem ali os Panteras Negras, um monte de coisa eclodindo, né, nessa fase da Guerra Fria, né, e tudo mais. E é muito surreal. Eu não li esse outro livro que você mencionou da Octavia dos alienígenas, mas eu li aquela coletânea de contos, né? O Filhos de Sangue, né? E assim, surreal como que, claro, são histórias diferentes, roupagens diferentes, tal, mas é uma coisa que é recorrente na obra da Octavia, né? Ela pegar uma protagonista forte, que corporifica, tem marcas no corpo ali, de alguma questão, e que é sempre através do dilema do protagonista que a gente percebe os dilemas sociais. Meio que o protagonista ele representa o dilema social, né? E é sempre um protagonista tentando sobreviver. Sobreviver ali a alguma situação para justamente fazer essa virada de chave. O sobrevivente não ser a vítima, mas ele ser o herói. Ele ser a figura que transforma, né? A Lilith do Despertar também está tentando sobreviver. É a mesma coisa, só que de um outro tipo de situação que eu não vou contar, porque vai perder a graça, né? Ela está tentando sobreviver, ela tem a marcação do corpo é importantíssima pela negação do discurso da fragilidade feminina, que não é bater na tecla. As nossas pautas não são a mesma. A fragilidade feminina não é uma pauta do movimento negro, pelo contrário, é o excesso de violência contra mulheres negras que é a nossa pauta. É a ideia de que a mulher negra é muito forte, de que ela aguenta tudo. É isso, você vai se lembrar, talvez você deve ter assistido Django, né, do Quentin Tarantino, tem uma cena que o opressor do Leonardo DiCaprio, inclusive está uma mulher incrível, está maravilhosa, o Leonardo DiCaprio nesse papel, ele abre as costas da personagem, a roupa, eu esqueci o nome dela, Brunhilda, abre e mostra que ela tomou 4 chicotadas e ele diz, a minha irmã jamais suportaria passar por isso. O que é uma mentira, porque, né, as pessoas suportam passar, não é porque eu sou negra que eu vou suportar mais do que Débora que é branca, mas ali já está a marca de que a fragilidade do corpo feminino preto não é exatamente o oposto, que a mulher preta ela pode ser punida tanto ou mais do que um homem preto escravizado. Exato, por isso que uma coisa que ajuda muito a gente a entender essa obra é ter esse olhar interseccional, né? Não tem como não pensar em gênero, em classe e em raça. Não é à toa que a Dena ela passa por essas coisas que ela passa, porque ela é de uma classe social alta,
e ela é uma alta em termos, né, de trabalhador braçal, trabalhador intelectual, tal, né, é uma mulher, então todas as opressões que atravessam uma mulher no patriarcado e uma mulher negra. Então, todas as opressões que atravessam uma mulher negra no patriarcado e no capitalismo, né? Então, ajuda muito a gente entender essas questões todas e como que essa análise interseccional ela vai passando por camadas. A gente vê a parte da discriminação social, depois como que isso afeta a subjetividade, como que isso revela para a gente o funcionamento de uma instituição, né? E aí as cobranças e o discurso que, não, a mulher negra, ela sempre vai aguentar, não, isso é uma construção. Não tem justificativa biológica, não tem justificativa de frenologia, aquele absurdo todo, né, de medir cabeça e dizer que é inferior. Não tem. Mas isso é o discurso do opressor para justificar a violência, né? E aí a gente vai percebendo esses níveis todos através, né, da jornada, né, da Dana como uma personagem, né, enfim, é uma obra que faz a gente refletir muito sobre isso, né, o racismo estrutural norte-americano, que tem ali as suas peculiaridades, as suas questões, né, e tudo mais, e como que através da construção da personagem, primeira pessoa, ou enfim, muda o tempo, muda o espaço, tal, não é só uma historinha de viagem no tempo, não é só uma historinha de ficção científica, que era o que na época era Star Wars e o robozinho. Tudo bem, é legal, bacana e etc. Válido, né? O Antônio Cândido falando, né? Todas as histórias são literatura, né? E tudo mais. Mas aqui a gente está falando de um nível muito profundo, muito, muito profundo, e que, enfim, muda radicalmente a maneira que a gente vê a cultura, a arte, a sociedade, e principalmente um olhar crítico para a questão estrutural do racismo e da exploração, né? Eu terminei de ler o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, nosso querido ministro dos Direitos Humanos. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, ministro dos Direitos Humanos, ministro dos Direitos Humanos. Ele vai dizer que quando a gente usa o capitalismo, ele transformou o racismo numa pauta individual, né? O capitalismo faz isso com tudo. Todos os problemas são individuais, são fruto de uma pessoa que tem um problema e é psicologicamente instável, mau caráter, e por isso ela é racista, ou é porque ela é ignorante. A pessoa entende que a pessoa negra é inferior, ou asiática, ou indígena, porque ela é ignorante. Mas o Silvio bate muito numa tecla. O racismo, ele é construído dentro da ciência e da academia. Na verdade, ele é ideologia. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar que o racismo era uma ideologia. O racismo, ele é uma ideologia porque ele se baseia em um ideal do que é raça. E o branco não é raça, tá, gente? O branco é ser humano e as outras pessoas que não são brancas, elas são raças. É isso, basicamente. Eu resumo assim para os meus alunos, né? Quem é branco não tem raça, é ser humano. A gente é um ser humano que tem raça, é diferente. É tipo, vocês são o lobo cinzento e nós somos todas as outras raças de cachorro, cães familiares. Né? É isso. Nós somos todos uma única espécie, né? Só que o racismo, ele começa dessa ideologia e ele usa da ciência e da cultura, inclusive de alta classe, para se justificar, que é o que ela está falando de frenologia. Depois pesquisem a frenologia, que aparece, inclusive, no filme Django, tá? Apesar de ser do Quentin Tarantino, é uma excelente obra para a gente falar sobre isso. A ciência e a cultura usa dessas questões, né? Como uma mulher preta é induzida ao parto sem antibióticos, e ela aguenta passar por isso, aí considera-se que a mulher branca que passa é mais frágil. E assim por diante. E aí se cria uma ideia, pela frenologia, de que o negro tem uma natureza servil, né? Então, o negro é punido porque ele está indo contra a sua natureza quando ele se coloca na posição de contestar, de reclamar, de um olhar diferente, etc. E aí, durante o livro, aparecem cenas, assim, por exemplo, o Kevin dizendo que ele ficou muito traumatizado porque ele viu uma mulher grávida sendo espancada, uma mulher negra grávida, e ela pare. Não pare, não, o corpo dela expulsa, ela está quase morta. E a gente vê em outros livros, como, por exemplo, da Toni Morrison em Amada, que eles cavavam um buraco no chão para a mulher grávida poder deitar de barriga para baixo e poder apanhar. Enquanto isso, para muitas mulheres brancas no passado, hoje em dia não mais, a gravidez era considerada praticamente uma doença. Vocês vão ver nos livros e nos filmes da cultura, a mulher branca morreu dando à luz, ou ela precisa ficar em reclusão, ela não pode andar, ela não pode fazer nada, porque é considerada como se ela, né,
tivesse doente por dar à luz, entendeu? E enquanto isso, a mulher negra pode apanhar grávida, e aí eles colocam a barriga para proteger, porque na verdade eles não estão protegendo um bebê, eles estão protegendo mais uma mão de obra, ou ela pode trabalhar grávida e parir dentro do milharal, que acontece, por exemplo, em Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, a mulher, a mãe deles pare o primeiro filho dentro da plantação e nem no hospital ela vai. Então, assim, a ciência ela é muito utilizada e a academia para corroborar esse tipo de questão ideológica. O racismo estrutural não vem da cabeça louca de uma pessoa ingênua e ignorante. Pelo contrário, essas pessoas apenas procedem, e inclusive o próprio negro escravizado vai reproduzir com o estranhamento, né, entre as mulheres negras escravizadas e a própria Dana, né? E acho que uma última coisa que eu lembrei, que eu achei muito interessante, que você falou do racismo estrutural americano. O racismo estrutural brasileiro, ele parte por um processo americanizado no século XIX, depois vem a questão da eugenia no início no início do século XX, aonde não se pode misturar raças, porque você está perdendo a raça branca e está se tornando, palavras do nosso ex-vice-presidente, indolente e malandro, porque está se tornando mais negro ou indígena. Mas no Vargas começa a aparecer o culto da democracia racial, e eles consideram que miscigenação, na verdade, é todo mundo virar. Inclusive, eu vi essa palavra no carnaval, né? Vira-latas, né? Que a menina branca veio me dizer que todos nós éramos vira-latas de raça. Falei, tá, show. Que inclusive a minha avó tinha cabelo crespo, e aí eu falei com ela, e aí foi engraçado, porque eu falei com ela, nossa, é bonitinho quando vocês brancos tentam falar que vocês não são racistas, dizendo que o seu ancestral era preto. E aí ela ficou toda constrangida, mas eu queria que ela ficasse constrangida realmente, né? A minha intenção era essa. Porque a justificativa dela era assim, eu sou branca, você é preta, mas nós somos todos vira-latas, nós somos todos raças miscigenadas. O que no sentido de que existe na cabeça dessa pessoa que existe uma raça pura. Se nós somos vira-latas, é porque existe uma raça pura, não é? Nós não somos cães de raça, né? E então a miscigenação foi realmente apropriada na cultura brasileira, porque a forma do Estado brasileiro de acabar com a ideia de que racismo existia era acabar com o negro. Porque existia a ideia de que existe o quadro, né? Que até a Débora colocou aqui, que eu esqueço sempre, que é o conto de que você está embranquecendo. Você lembra o nome do quadro? É A Redenção de Cã, do Modesto Brocos, né? Que são e tudo a ver com o Kindred desse quadro. Né, porque são as gerações, né? A avó preta agradecendo aos céus que o neto nasceu branco. Né, e a gente já percebe na Redenção de Cã que a filha já tem a pele mais clara, então aquela mulher preta, obviamente, teve uma relação com o homem, relação aí consentida ou não, com o homem branco. A menina já nasceu, entre aspas, mulata, não gosto dessa expressão, mas enfim, miscigenada, e quando a filha tem uma relação com o homem branco, a criança realmente nasce branca. Então era isso, era limpar o útero, limpar o sangue. Eu já ouvi isso na minha família. Namorem homens brancos para você limpar o sangue. Isso não é história, gente. A gente ouvia isso dentro das nossas famílias. Para o cabelo às vezes a criança nascer negra, mas o cabelo da criança nascer, entre aspas, melhor, né? E no negro americano isso é o contrário. Eles têm orgulho justamente, muitas vezes, por não ser miscigenado, né? E lá, inclusive, é onde cria-se a ideia do colorismo, né? O colorismo, ele acontece aqui no Brasil, mas lá também acontece. A ideia de colorismo nasce nos Estados Unidos, que é para a cultura, quanto mais miscigenado, melhor. Quanto mais branco você parecer, melhor. Mas dentro da comunidade negra, as pessoas miscigenadas, elas são mal vistas. Porque eles têm a regra do drop, né? One drop. Uma gota de sangue negro te faz negro, por mais que você seja branco. Parece tipo a Mariah Carey, né? Que é negra, é considerada negra mesmo, ela sendo uma mulher loura. Mas no Brasil, não. No Brasil é a cor da pele que importa. Então a miscigenação teve 2 caminhos distintos, e só agora, em 2000 e cacetada, que a gente está começando a valorizar o amor negro, a criança, um casal preto crescer e nascer uma criança preta e assim por diante. A Dana fala para ela, bem, parece que você tem 3 opções, porque o Rufus pede a Dana que converse com a Alice para deixar que a Alice ceda. Mas ele diz para ela o seguinte, você e mais ninguém, vá falar com ela, mande-a para mim, vou tê-la com sua ajuda ou sem. Tudo que quero é que você ajeite as coisas para que eu não tenha que bater nela. Você não é amiga dela se você não fizer isso. Ele literalmente está dizendo, faz com que ela ceda os meus desejos de forma tácita e não reativa, porque senão vai acontecer.
E aí a Dana fala com a Alice, que a Dana não se assume esse papel. Ela diz que ela não acha que vai fazer isso. Mas ela acaba fazendo, né? Então ela fala com a Alice, parece que você tem 3 opções. Você ir a ele, como ele está ordenando a palavra, e nenhuma das 3 opções a Dana diz que ela está fazendo o que ela quer, tá, gente? Pode recusar, ser chicoteada, e então deixar que ele leve a força, ou pode fugir de novo. E isso a Alice tinha fugido, tinha sido chicoteada e tinha sido atacada por cachorros, os perdigueiros que eles colocavam para atacar os negros. Em Django também tem uma cena onde os cachorros matam o escravizado fugido. Estou falando Django aqui porque é a coisa mais gráfica que eu consegui lembrar. E aí ela pergunta, o que devo fazer? E Dana fala, não posso dar conselhos, o corpo é seu. E Alice responde, não é meu, é dele. Ele pagou porque é dele, não? Então é basicamente isso. A Alice é mal vista porque o pessoal fala assim, se ela está com ele há tantos anos, é porque ela deve gostar. As escravizadas dizem isso. Ela deve gostar. Mas não é porque ela deve gostar. Ela está com ele simplesmente porque ela não tem para onde ir. Ceder a ele de forma tácita e não reativa, ou ser morta, espancada, ou sei lá o quê. E no fim das contas, ele resume, eu vou tê-la de qualquer jeito. Eu só estou querendo que você faça com que minha vida seja mais fácil, eu não tenho que bater nela, entendeu? Então, assim, essa coisa é muito do que conta a ideia da nossa miscigenação e da miscigenação americana, que era feita por meio de estupro, gente. Coerção é estupro. A assimetria de poder é estupro. Às vezes a menina achar que ela tem que fazer filho com um homem branco para embranquecer, isso pode ser considerado estupro também. Porque será que ela quer? Será que aquele desejo é construído, é verdadeiro, ou ele é baseado num conto de que ela tem que fazer sexo com branco para poder reproduzir? E aí os meninos que nascem... Enfim, daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, né? A questão racial nos Estados Unidos e no Brasil. Qual que é a grande diferença? Eles passaram por uma segregação, meio que um apartheid, né? A Rosa Parks, o ônibus, as escolas, de ser fisicamente, isso vai interferir na miscigenação, né? Enquanto que no Brasil, e é uma coisa que o Sérgio Buarque explica muito bem no Raízes do Brasil, essa suposta, a ideia de que somos tão diversos, somos tão misturados, e não sei o quê, isso é balela. Somos vira-latas. Isso é balela para explicar a exploração, porque terminou a escravidão, não tinha mais mão de obra para ser explorada, aí veio o imigrante italiano, veio o imigrante japonês, e não foi dado um lugar, né, para os escravizados ocuparem. Aí a urbanização, você vai saber melhor que eu, né? A urbanização do Rio de Janeiro, as favelas, etc. e tal, é uma suposta mistura que ela é uma falta de ter para onde ir. Não há espaço, não tem uma opção, uma política pública. São gerações e gerações que foram exploradas e que depois são abandonadas para uma outra mão de obra substituir da virada do 19 para o 20, né? Então, é um pouco essa diferença aí, uma coisa muito cultural brasileira, de não falar direito, de ficar escondido, debaixo do tapete, é assim, sempre foi assim, sempre vai ser. Não é. Isso é imposição, é o sistema operando, né, para reproduzir, alguém precisa entrar na linha de produção para produzir as coisas o mais barato possível, né? A escravidão continua, ela só não é do jeito ali, né, do estrutural, mas a exploração com mão de obra barata, exército de reserva, tudo isso continua, né? E eu queria deixar uma dica de leitura para quem quiser saber mais sobre isso da questão racial nos Estados Unidos, um teórico marxista negro, que é o Cedric Robinson. Ele tem um livro, eu não sei se está traduzido, que chama Black Marxism. Então, ele vai juntar, né, marxismo negro. Ele vai juntar muitas questões que a gente pensa, né, no materialismo histórico, no marxismo, com além, né, uma leitura interseccional, acrescentando o viés racial, porque ele vai formular a ideia do capital racial. Então, tem uma dívida, tem um abismo jurídico, né? Social, econômico entre os brancos e negros. Os brancos vão estar 1 milhão de pontos na frente, porque é produção de valor, é capital, é exploração, né? Então, enfim, é um livro muito, muito interessante que ajuda a gente a entender como que o capitalismo ele está em pé por causa do racismo.
Então, para a gente destruir o capitalismo, a gente tem que destruir o racismo. Um está completamente atrelado ao outro, né? Não vai ter solução de flores, abraçar a árvore, o capeta 4. Para destruir o capitalismo, a gente tem que ser antirracista o tempo todo, né? Enfim, é E isso. a gente também precisa ser feminista também, né? E por feminista eu estou dizendo você ser, inclusive, homem, não um homem feminista, mas aliado ao movimento feminista, as três coisas andam juntas, porque o capitalismo, ele pega a estrutura de raça e de gênero, a simetria e poder que já existia. Tem gente de esquerda que acha que, na verdade, o capitalismo é a razão de todos os problemas, mas não. Ele pega, a meu ver, a assimetria de poder que já existia entre gênero e raça, e ele coloca isso em enésima potência, e ele baseia o seu sistema de produção nisso. Então, você tem uma classe de mulheres que ficam em casa, né, que fazem a reprodução do capitalismo sem receber nada, mas você tem uma classe de mulheres pretas também, que ficam na casa da branca, para que quando a branca, muitas vezes, faça a sua ascensão social, comece a estudar, saia para trabalhar, ela tem aquela classe ali que fica por trás, e aí você tem o homem branco trabalhador, mas você também o homem negro trabalhador, que ainda, além de receber menos, ele ainda é culpabilizado por praticamente tudo que acontece e acaba sendo preso, né, que aí é outra discussão, mas a gente nunca vai conseguir a nossa revolução anticapitalista se não acontecer de outras formas, né? Brigar contra a estrutura, né? Uma coisa está atrelada à outra, você não pode ser anticapitalista e racista, tanto que, apesar de todas as críticas que eu faço à União Soviética, a Angela Davis fala muito sobre as experiências que a União Soviética teve de reduzir o racismo como cultura. Hoje, depois da questão dos anos 80, que teve um recrudescimento muito grande, racismo e LGBTfobia se tornou uma coisa mais comum lá. Mas durante o negócio era muito combatido, tanto a violência de gênero tanto que as mulheres, elas foram muito para frente, né, do movimento da União Soviética. Inclusive foi na União Soviética que vai surgir na Alemanha Oriental o Dia Internacional da Mulher, né? E a luta antirracista. Eles fizeram um experimento e perceberam que sem racismo, e ali dele era muito mais a questão judaica, né? Porque eles estavam brigando contra o nazismo, a questão do racismo contra o judeu. Inclusive tem um filme muito interessante, que os filmes produzidos na União Soviética, os atores, eles eram todos da classe trabalhadora, eles não eram atores, né? Em que uma esposa, uma atriz americana, foge para a União Soviética e ela tem um filho negro. E aí um cara nazista tenta, eu esqueci o nome do filme, tenta expô-la dizendo que ela tem um filho negro, ela transou com um negro, e fica todo mundo rindo dele, tipo, querido, o que tem a ver? Qual é o problema dela ter transado com um homem negro e ter tido um filho negro? Então, assim, apesar de todos os pesares, houve, sim, um esforço de tentar dissociar uma coisa da outra. E a nossa proposta só vai dar certo se a gente entender que capitalismo, misoginia, e na misoginia pode entrar toda a LGBTfobia junto, e racismo andam juntos. Eles só vão acabar quando acabarem todos, né? É isso, Débora. Fizemos um episódio mais curto, porque a gente, quando tá junto, a gente não cala a boca. Que folga! E eu queria agradecer demais a você, por você estar aqui com a gente de novo. Espero que você volte, talvez para falar do conto da Aya. E eu agradeço demais você por ter participado daqui tão cedo, né? Porque você estava aqui tem 2 semanas. É isso. Não, eu que agradeço. E que experiência transformadora que é ler Octavia Butler. Recomendo demais da conta, porque é uma leitura inesquecível. Enfim. Muito, muito obrigada. E estamos juntas. Obrigada. E aí a Débora citou, e eu vou citar para vocês, se vocês quiserem entender a situação da transição da escravidão do Brasil, o livro Torturado do Itamar Vieira é muito bom para mostrar como é que foi essa questão de você sair da fazenda e não sair da fazenda, que era isso que acontecia muitas vezes. Teve o escravizado da capital, como o Rio de Janeiro, que foi para a favela, e o escravizado do interior, que é muito mais o caso da minha família, que não saiu da fazenda. Agradeço a vocês demais pela audiência de hoje e encontro vocês na próxima segunda. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o 4º episódio da 2ª temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em @grandeirmã. O livro citado nessa edição, Kindred, Laços de Sangue, tem a sua versão mais recente no Brasil, publicada pela editora Morro Branco, de 2018.
Na descrição desse episódio, você vai encontrar o link para comprar o livro, caso você queira. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira e Débora Tavares. Agora, gente, nós nos despedimos e vamos empreender nossa grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.